Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor é a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor é a vós, ó Cristo. Na verdade sois Senhor, o Salvador do mundo, Senhor, dá-me água viva, a fim de eu não ter sede. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor é a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor é a vós, ó Cristo. Não estranhem, porque eu vou proclamar o Evangelho, o texto mais longo, e tem alguns versículos que não tem aí no folheto. Vai faltar, mas você continue acompanhando, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer
todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade, foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, a Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, a Cristo. Nos recolhamos num tempo em oração, em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos a caminho de Jerusalém para a Páscoa. O tempo da Quaresma, sobretudo neste ano, que é o ano do Evangelho de Mateus, que a gente chama de ciclo A. A Quaresma, ela é vivida num percurso bem preciso que marca os passos e as paradas de Jesus na viagem que ele faz do norte, o extremo norte de Israel, a Galileia, indo para o sul até chegar a Jerusalém para celebrar a Páscoa. No caminho, ele conta para os discípulos que a Páscoa que ele vai celebrar não é a Páscoa dos judeus, mas é a Páscoa, não é a Páscoa do cordeiro que Moisés sacrificou para sair da escravidão do Egito, mas é a Páscoa da ressurreição. Ele vai sofrer, morrer na cruz, ressuscitar. Já percorremos um caminho até aqui. Hoje nós estamos a 60 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Jesus, para fazer esse caminho da Galileia
até Jerusalém, ele poderia vir pela encosta das montanhas, das colinas do Golã, no chamado percurso do Vale do Jordão, ou ele poderia vir pelo centro do país, pela cordilheira de montanhas, e numa dessas áreas das montanhas está a região da Samaria, um território antigo, de tempos muito antigos, onde existia um templo. Jesus para nessa região, porque ele tem características muito humanas. Vocês têm aí no folheto a fórmula mais breve. Eu vou tomar, hoje graças a Deus tem muita criança, eu prometo que a gente não sai daqui tarde demais não. Vamos lá? Mas vamos mergulhar no texto. A gente vai lendo e eu vou tirando elementos que te ajudam a compreensão. Naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Uma das áreas das 12 tribos de Israel. Das 12 tribos codificada por José e Jacó, onde a base de sustentação daquela tribo era um poço. Ali também havia um monte, onde se construíram, no período das tribos, no período mais antigo, um templo. Jesus chega, versículo 6. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. O que lembra? Sexta-feira Santa, meio-dia, o que aconteceu com Jesus? Foi crucificado. Foi crucificado. Amém, glória a Deus, o povo sabe. Crucificado ao meio-dia, morreu às 3 da tarde. Então, esse texto está bem na perspectiva da paixão. Ele tem dois elementos profundamente vinculantes. Esse texto está vinculado à cruz na sexta-feira santa e à quinta-feira à ceia, porque o texto fala de comida e bebida. E os interlocutores de Jesus, a samaritana e os discípulos, não entendem a abordagem de Jesus. Jesus cansado. Lembra, é muito raro os evangelhos apresentarem uma característica humana. Aqui parece um peregrino comum, um humano comum, cansado, meio-dia, a viagem, a exaustão. Ele senta-se e acontece uma coisa curiosa. Versículo 7. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Dois temas: bebida e comida, água e alimento. Jesus pede: dá-me de beber. A única cena em que ele volta a falar de beber é quando ele está crucificado. Um pouquinho antes de morrer, ele diz: tenho sede. Essa sede de Jesus aqui na beira do poço e essa sede de Jesus aqui na cruz é o elemento mais forte da teologia do texto. A gente tende a olhar para baixo e é preciso elevar. A gente pode perguntar: que diferença tem a sede de Jesus e a fome de Jesus para a sede da mulher e para a sede dos discípulos? Versículo 9. A mulher samaritana disse então a Jesus: bradem. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Tenho repetido muito isso e volto a fazê-lo, que dentro de Israel, a Samaria está
no miolo do país, no miolo, não é um apêndice no extremo do país, está no meio do país. Se você imaginar essa igreja como o mapa de Israel, a Samaria está mais ou menos aqui, na geografia, esta região. Acima da Samaria é terra de Zabulon, terra de Neftali, que é o filé mignon das terras, o Vale do Jordão, o Mar da Galileia. Nesta região da Samaria, em tempos antes de Davi, tinha um templo. Quando Davi organizou a monarquia, construiu a cidade santa Jerusalém, construiu o seu palácio, construiu o templo e proibiu que a partir de então tivesse qualquer culto a Deus em outro lugar, senão no templo de Jerusalém. Bem mais tarde, esta comunidade da Samaria, ela sempre foi uma comunidade resistente, teimosa, também pelas condições geográficas, culturais, sociais do alto da Samaria. Está a 60 quilômetros de Jerusalém, 30 e poucos do Mar da Galileia, do Vale do Jordão e daquele monte de domingo passado, o Monte Tabor. Pronto. Quando Israel caminhou muitos anos, Davi é o ano 1000, em 721, a Assíria invadiu a parte norte de Israel, e a Assíria construiu a capital dessa região anexada ao território da Assíria, construiu a capital nessa região da Samaria, na cidade da Samaria. E o rei, que a Síria permitiu que fosse, ora ou outra, gente de identidade judaica, o rei construiu um templo, e a mulher do rei, é sempre a mesma lógica, é muito curioso. A mulher do rei trouxe para dentro desse templo alguns elementos das religiões pagãs da Síria. A Síria está no alto, essas religiões da Síria estão muito próximo das religiões da Mesopotâmia. O culto da fertilidade, do Deus das sementes, o culto da fecundidade da terra, a deusa da chuva, da lua cheia, da fartura, da bênção da semente, assim por diante. Então, para atrair peregrinos, presta atenção, culto aos deuses ligados à agricultura. No pé dessa cordilheira de montanhas, aqui está o Vale do Jordão, o Mar da Galileia e terra de Zabulon e Neftali. Presta atenção nesse detalhe. Bem mais tarde, 587, a Babilônia vem aqui por baixo, pelo sul, invade a parte sul de Israel, Jerusalém, pega a elite de Israel, leva para a Babilônia como escravo, porque a Babilônia, Nabucodonosor gostava de ter escravos qualificados, elite. Ele não gostava de escravo que não tivesse letra, instrução, formação. Chamava isso de uma corte qualificada. Os escravos eram a elite de Israel, que era o bloco dos servos do palácio do rei da Babilônia. A invasão de Jerusalém e do sul do país rendeu uma violência bárbara. Aquele povo simples, os mais humildes, vendo as atrocidades da Babilônia, a deportação, não era produto de interesse para a Babilônia, porque era gente simples, pobre, analfabeto, humilde. Esse povo se refugia nas montanhas, foge para lá. Israel ficou 70 anos mais ou menos na Babilônia, e Jerusalém ficou completamente destruída, e eles reconstroem o templo. Levam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e organizam nesse templo um culto a Deus. Esse templo, em tempos antigos, foi, naquele período da Assíria, um templo em que se dizia tinha 5 altares para os deuses pagãos. Daqui um pouco
você vai entender os 5 altares. Pronto. Então, quando o Império Babilônico entra em decadência, ascende o Império Persa, Ciro, rei persa, financia a volta dos escravos da Babilônia, voltam para Jerusalém, financia a reconstrução de Jerusalém e reconstrói um mega de um templo. Quando eles estão construindo o templo, dizem assim: só que nós vamos ter problema, porque lá na Síria tem um templo funcionando, e o povo do vale da agricultura, a base da economia de Israel, o agronegócio de Israel, frequenta o templo da Samaria. Então, vamos lá fazer um acordo e pedir para Samaria fechar esse templo, acabar com esse trem, e todo mundo vem para cá, para Jerusalém. Os samaritanos disseram: nós estamos a 60 quilômetros de Jerusalém, é longe. Estamos aqui perto do vale agrícola, de terra fértil. O povo vem todo ano, colhe, vem cada o dízimo, a oferta e sustenta nosso templo. A gente segue os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom, não queremos muita coisa. É uma religião muito caipira, uma religião de sertão, do interiorzão, do Cafundó de Israel. Israel reconstrói o templo de Jerusalém, mas instaura, tanto no palácio do rei, quanto na linha de pregação do templo, uma campanha de difamação contra aquela tribo da Samaria. Eu já falei, mas repito, nenhum povo, o povo mais pagão, mais maluco na perversidade, mais atroz que você estudar do tempo da história da Palestina, nenhum povo pagão mais bárbaro é tratado pelo Antigo Testamento do jeito que a comunidade da Samaria é tratada. Então é uma briga interna, uma tribo dos descendentes originais de Abraão, das 12 tribos, é uma comunidade que se diz judaica, que segue os 5 primeiros livros da Bíblia, mas que é hostilizado e odiado internamente. Eu estou falando isso por causa dos atuais dados da situação nossa no Brasil, com as dificuldades da gente conviver, o povo do Nordeste com o Sul, não é? Da Amazônia com a parte Centro-Oeste, por causa das visões que se tem. Esse conflito que a gente tem hoje, ele está na Bíblia há milhares. Aquela realidade absurda de escravizar nordestinos pobres nas agriculturas do Sul. E ontem tem uma elite, uma classe média que está tomando ódio de notícia. Mas para ser gente que tenha padrão cultural é preciso informar-se. Ontem entraram numa propriedade e encontraram 56 trabalhadores com tornozeleira, controlados dentro de um escritório, trabalho escravo com tornozeleira. Porque, como nasci na Samaria, a elite de Jerusalém, o livro do Eclesiástico, Deus fala que ele detesta 3 povos, mas o povo que ele mais detesta é o povo tolo da Samaria. Eles põem isso na boca de Deus. Então tem muitas passagens no Antigo Testamento em que os samaritanos são tratados como escória. É um preconceito interno, iguais aos preconceitos que nós temos internamente. Vamos ver o desfecho? Jesus pede de beber. A mulher fala no versículo 9: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Fica no seu lugar, rapaz, mas vocês que representam o judaísmo, a religião oficial, trata-me com a desprezo e com a distância que vocês propagam. Aqui é um tipo de preconceito invertido. Quando a pessoa que sofre o preconceito, ela passa a ter a visão de quem tem preconceito contra ela. Não é? Ela assimila o conteúdo de preconceito e de opressão.
E o texto termina falando: de fato os judeus não se dão com os samaritanos. Avancemos. Jesus, versículo 10, disse para a mulher: bradem. Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele e ele te daria a água viva. Jesus pede à mulher água do poço. A mulher diz: mantenha a distância, rapaz. Jesus fala: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, tu mesma lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Quando Jesus fala de uma água mais elevada, aí a mulher apela. Vamos ver? A mulher, lembrando o Dia Internacional da Mulher anteontem, não é, mulheres? Versículo 11, vamos ver como vencer os preconceitos. A mulher disse a Jesus: bradem. Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. Firma. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Espere lá. A mulher busca argumento onde? Qual é a base do preconceito? O orgulho que a gente tem com relação ao outro, não é? A mulher apela para o orgulho. Ela fala que ela pertence a uma tribo herdeira de nosso pai Jacó, que deu esse poço, que bebeu desse poço, seus filhos e seus animais. O poço, minha gente, tem cerca de 30 metros, segundo as escavações arqueológicas. 30 metros dá 2 vezes daqui, lá na muralha onde está o Robson, naquela muralha na entrada da igreja. 2 vezes isso aqui, daqui lá tem 15. Ela escarnece de Jesus, dizendo que ele não tem balde, que ele não tem corda e que o poço não é dele. Como é que esse peregrino vai arrumar recurso para dar água viva para alguém? Jesus tentou ajudar a mulher a elevar a visão, e aí ela apelou e baixou o nível mais ainda. Carcou os pregos nas entranhas das estruturas do preconceito, para manter distância. Fique aí, eu e nós na nossa tribo ficamos aqui. Tem um cristianismo hoje, 2023, tem um cristianismo muito complexo, um cristianismo carregado de orgulho, como esse da mulher. O pior tipo de cristianismo é aquele cristianismo que se sustenta a partir de orgulho, porque orgulho, todo orgulho, é fruto de uma doença grave. Vamos ver? Quem tem orgulho precisa ser curado não do orgulho, mas de outro problema mais grave. Jesus respondeu, versículo 13, todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher discute acerca do poço e do acesso à água. Jesus discute com a mulher, ele até já esqueceu a sede dele. A conversa não para e ele já nem lembra mais da sede dele. Jesus tenta fazer a mulher descobrir que, mais do que ter um poço, ele está ali pedindo água para ela, para dar a ela a possibilidade dela se tornar uma fonte. Não uma fonte para matar a sede daqui, mas uma fonte que a transforma em fonte para a vida para o alto. A mulher reivindica fundura e Jesus reivindica altura. Tem diferença? A base
da visão estreita das ideologias e dos preconceitos, afunda a gente para o poço. A base da teologia eleva a gente para o alto junto com Deus. O desfecho é maravilhoso. O símbolo da água que Jesus apresenta representa o Espírito Santo, o pneuma, que cria a vida e que projeta a vida para o eterno. Aqui entra a teologia do batismo. A mulher não desiste, agora ela apresenta para Jesus o orgulho invertido. Versículo 13, a mulher disse a Jesus, bradem: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Olhe só, esse pote aqui vai me ajudar. Eu queria que ele ajudasse você. A mulher fala para Jesus assim, na verdade, eu acho um saco ter que vir aqui todo dia. Desce ladeira, sobe ladeira, tira a água, carrega a água. Acho isso um saco. Não suporto a imposição que tem a minha tribo sobre mim, me escravizando fazendo esse serviço. Na verdade, eu acho ter que beber água um aborrecimento, porque aqui na Samaria a gente tem sede o dia inteiro. Aquilo que agora mesmo era orgulho, agora é reivindicação para ser liberta da condição do orgulho. Senhor, dá-me desta água. Presta atenção que ela está sempre olhando para baixo. Ela está sempre olhando do corpo para baixo. Para que eu nunca mais tenha que vir nesse diacho desse poço. Para que eu não tenha mais que beber essa encrenca dessa água, que dá tanto trabalho, 30 metros, minha gente, tirando assim. Eu imagino, segundo os estudos, essa mulher, pelo que vem agora, devia ser uma mulher de idade mediana de 35, beirando 40 anos. Na sociedade da Palestina do tempo de Jesus, como em todas as sociedades machistas, a opressão pesa sobre as crianças e a mulher, não é? Essa mulher deve ter começado a trabalhar, buscar água no poço, com 6, 7 anos de idade. Ela já tem 30, beirando 40 anos, em que ela sobe e desce ladeira, tira a água e carrega a água para sustentar a tribo dela lá em cima. Ela diz para Jesus, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem tenha mais que vir aqui tirar água. Jesus, que já esqueceu a sede dele, agora é ela que está com sede. E esta é a finalidade do diálogo de Jesus. Jesus agora começou a cavar um poço no interior do coração dela. Irmã, irmão, permita que Jesus cave um poço de água viva no interior de seu coração, de sua alma, hoje, agora. Amém? Jesus começa agora a cavar um poço. A ferramenta que a mulher diz que ele não tem, agora ele é. Agora vem os versículos que vocês não têm. Eu resumo. Do versículo 16 em diante você não tem aí. Escuta essa. Versículo 16. Disse-lhe Jesus, você não tem aí, mas eu tenho. Apresento para você. Vai chamar teu marido. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher disse a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. E agora ela muda completamente o assunto. Agora ela entra na sede dela, que é também a sede de Jesus. Ela diz a Jesus, Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, acredita-me, mulher. Encontraram? Agora você tem, né? Disse-lhe Jesus, leiam. Vai, Ricardo. Está chegando a hora em que nem neste monte,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vai? Vós adorarei. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, firma, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Olha a sequência: da sede de Jesus, aos preconceitos das tribos, ao poço e ao acesso à água, do acesso à água ao marido, vai chamar teu marido, do acesso à água foi parar no marido, do marido vem a confissão dela: eu não tenho marido. E Jesus fala: não tem mesmo não. E aí, quando Jesus fala, e o que você tem agora não é seu, aí ela muda radicalmente de assunto. Ela diz: vamos mudar de assunto? Vamos falar de adoração? Tem gente que gosta de falar de Deus para não falar da vida. Tem gente assim? Usa o discurso acerca de Deus para fugir do enfrentamento. E Jesus faz o contrário. Pega o tema sobre Deus para descer à profundidade do seu ser. Religião como fuga, que Freud chamava de neurose e Marx chamava de escravidão, alienação, de ópio. E é verdade, quando a religião serve para ser fuga da realidade para você, ela é alienação e é ópio. São duas coisas que parecem besteiras, mas eles têm razão. O cristianismo pode facilmente se tornar ópio e alienação, e Jesus não propõe isso. O que Freud e Marx nunca souberam é que Jesus nunca propôs isso. Esse não é o projeto de Jesus, que religião sirva para alienar, para fugir da realidade. Quando Jesus fala, é bacana porque Jesus não sai do assunto do afeto da mulher, que já está no 6º relacionamento. Jesus não oprime a mulher, continua o tema da adoração e propõe à mulher o tema da adoração em espírito e verdade. Mulher, você precisa deslocar dos afetos feridos, trabalhar como uma criança escrava, uma adolescente, uma mulher adulta, subindo e descendo ladeira, levando água para a porcaria dos homens à toa lá em cima na cidade esperando água. Você precisa ser curada dos afetos feridos, mulher. Você precisa ser curada dos preconceitos que você recebe e que você tem, mulher. Você precisa elevar, mulher, e buscar Deus em espírito e verdade, porque os adoradores que o Pai procura, mulher, não estão nem nesse monte, nem em Jerusalém. E aqui Jesus propõe uma coisa. Tem gente, eu vou até mudar o tom. Tem gente que transforma as mediações em centro da vida. O templo é mediação, o culto é mediação, o rito é mediação. E o culto, o rito, o templo não pode ser o centro. Tem que ser mediação para você acessar uma realidade maior. O que você tem que perguntar é se o templo, a religião, o culto te possibilita acessar uma realidade maior. A partir do momento que o templo, a religião, o culto não te ajuda a acessar a realidade maior, eles estão cancelados. Apocalipse, chegará um momento que não vai precisar nem de templo, nem de sol, nem de luz. Lembra? Então, tem muito católico estúpido com as ideologias, tentando fazer a religião ser o centro, fazer as mediações ser a razão da existência cristã, e é muito pouco. As mediações estão a serviço de uma realidade maior, a adoração em espírito e em verdade, infinitamente mais do que realidade materializada. Quando Jesus eleva, aí agora Jesus acessa, Jesus está cavando o poço no coração da samaritana.
Não sei se alguém de vocês já morou em roça e sabe o que é cavar um poço. Jesus agora acessa o olho d'água lá no fundo e encontra um borbulhar de uma fonte no coração dela. Eu queria muito que Jesus acessasse também uma mina, um olho d'água no seu coração. Olha o segredo que a mulher conta para Jesus. Veja, que coisa impressionante. Versículo 25, a mulher disse a Jesus: bradem. Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Lindo, gente. Isso aqui é o centro. A mulher fala: olha, apesar da minha confusão afetiva, dos meus relacionamentos fracassados, apesar da minha mágoa com os judeus e com a minha tribo, de trabalhar como escrava, subindo, tirando água e levando água, dentro de mim eu guardo uma reserva de esperança. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar e todas essas coisas vão ser clarificadas. Você também espera assim, irmã, irmão? Você tem essa reservinha de esperança em você? Tem esse olho d'água minando no seu coração? Quando a mulher solta o primeiro veio d'água na sua alma, do seu coração, Jesus se apresenta. Versículo 26. Brada a igreja, disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Santo Agostinho diz que exatamente nesse momento a fonte encontra a sede. Até agora é a sede procurando a fonte. Mas agora, quando Jesus apresenta-se para a mulher: sou eu que estou falando contigo, é a fonte que se apresenta para a sede. Isso é bonito demais. É poesia demais. É teologia demais. A fonte que tem sede é Jesus. Jesus é uma fonte de vida eterna que tem sede de te encontrar, de se apresentar a você. Ele é o Messias que chama Cristo. Ele chegou e Ele veio para te fazer conhecer todas as coisas. Amém, igreja? Amém nada, o pepino vem agora. Nesse momento, não está no seu texto, mas eu corro o olhar. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Olha o preconceito. Mas ninguém perguntou: o que desejas ou por que falas com ela? Então, agora vem o ápice. Pena que não está no seu texto. O versículo 28 diz assim: então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si, levantando suspeita de Jesus: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Agora você tem aí: muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Leia. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Espere lá. Pode concluir. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo.
Imagine a cena. A mulher com o cântaro na beira do poço. Um longo diálogo exaustivo. Jesus já esqueceu que ele está com sede, até agora ele não bebeu água. Na verdade, ele não bebeu a água do poço da mulher, mas ele bebeu a água que é a sua íntima comunhão com o Pai. Que ele falou para os discípulos: meu alimento, minha vida é fazer a obra daquele que me enviou. A mulher deixou o cântaro. Você pode imaginar hoje, com 30 anos, que você busca água, 40, 50, 60 ou 20. Pela primeira vez, a mulher não sobe a ladeira levando um cântaro de água. Pela primeira vez, o cântaro fica e ela sobe. Por que é que ela deixou o cântaro? Porque pela primeira vez, ao longo de sua história sofrida, pela primeira vez, ela é o cântaro. E é isso que Jesus quer de você hoje. Quer que você volte para a sua casa, para a sua aldeia, para o seu bairro, para o seu trabalho, e que você seja um cântaro. Que você também diga àqueles com quem você convive e até judiam de você e te oprimem como escrava e escravo, carregando para eles o capricho deles, que pela primeira vez você leva não uma água para manter o estado de escravidão que você é e que os outros impõem sobre você, mas que você leve uma água que te põe de volta na aldeia, liberta você, mas liberta também a aldeia que te oprime. Amém? Vai subir para a sua aldeia assim também hoje? Vai? Vai ser um cântaro transbordando de graça. Lembra do verso do Chico Buarque? Meu coração é um pote até aqui de mágoa. Não é? Não volte para casa sendo um pote até aqui de mágoa, não. Volte para casa sendo um pote até aqui de graça, de bênção, de cura para você e até para aqueles que te oprimem. Amém? Amém? Seja hoje a fonte, seja o cântaro, não para sustentar um sistema de trabalho escravo, mas para projetar você e a sua comunidade, a sua família para a realidade do eterno, minha gente. É esta a finalidade do encontro de Jesus com a mulher. Jesus transformou a sede dele numa ocasião para a mulher apresentar a sede dela, que era outra. A mulher que agora mesmo reivindicava com orgulho o poço, o balde, a corda de 30 metros, agora o orgulho dela é curado, sabe por quê? Porque toda pessoa orgulhosa, ela só é orgulhosa, sabe por quê? Porque ela tem afetos feridos. Repito, todo orgulho é filho do afeto ferido. Quando Jesus fala dos maridos, Jesus está falando dos vínculos mais profundos daquela mulher, os afetos mais profundos, as rupturas, as feridas afetivas que ela carrega com ela. Toda pessoa orgulhosa, ela esconde atrás do orgulho as feridas dos afetos e das rupturas. Está claro? Existe essa ferida em nós? Deixa Jesus curar. Aceite Jesus curar. Permita agora mergulhar na fonte que Jesus e fale também para Jesus: eu creio que o Messias que se chama Cristo chegou e Ele me faz conhecer todas as coisas.
especialmente aquelas coisas que me escravizam, me machucam, me ferem e me fazem reproduzir uma estrutura de alienação, de escravidão, de ferida. Senhor, eu quero subir a montanha, eu quero voltar para minha aldeia, para minha cidade, para minha família, para minha casa. Eu quero voltar curado, Senhor. Eu quero ser um pote de bênção e de graça. Incline a sua cabeça. Entregue a Jesus também suas feridas, seus afetos. 5 maridos, 5 esposas, ou 6 maridos, ou 6 esposas, ou um, ou nenhum. Entregue a Jesus tudo que te fere, tudo que te faz apelar para o orgulho, que só te mantém longe da cura e da fonte. Reze, suplique. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito Canta, igreja. bate um coração de pedra, Magoado, frio, sem vida. aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Vamos cantar? Canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé, estenda a mão para a cruz e canta. Lava, purifica-me Lava, purifica e restaura-me de novo. Restaura-me. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Serás o nosso Deus e Nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós Vocês cantem. a água do amor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nosso Senhor. só as vozes. Jesus, brada. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito A mão no coração. para Incline a cabeça. transformar meu coração. Reze
Faze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, O Senhor conhece o Senhor conhece as feridas as feridas da minha alma, da minha alma, do meu coração, do meu coração, dos meus afetos. dos meus afetos. Hoje eu estou aqui, Hoje eu estou aqui, diante da sua cruz. diante da sua cruz. Eu busco o remédio, Eu busco o remédio, o único remédio o único remédio que pode me curar. que pode me curar. O seu sangue, o seu o sangue, seu amor derramado, O seu amor derramado, o seu espírito derramado. o seu Espírito derramado. Cura-me, Jesus, Cura-me, Jesus, de todas as feridas de todas as feridas físicas, físicas, morais, morais, espirituais, espirituais, afetivas, afetivas, emocionais. emocionais. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Faz de mim Faz de mim um cântaro, um cântaro, uma fonte uma fonte de água viva de água viva para a minha vida para a minha e vida para a vida da minha aldeia, e para a vida da minha aldeia, minha família, minha família, o mundo, o mundo, o Brasil. o o Brasil. Brasil. Eu serei uma fonte Eu serei uma fonte de cura de cura no amor. no amor. Cura-me. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás nosso Deus e nós seremos o teu povo. Dirija quem está do seu lado. Dê um abraço de cura em quem está do seu lado. Deseja a paz de Jesus. Abrace. Deseja a paz. Saudai-vos. A paz. de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,